Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos conversando com os amados, estudando o livro de Números. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, uma parte importante do livro de Números são a respeito das leis, aquilo que faz referência às ofertas e aos levitas também. E aqui nós vamos encontrar nessa passagem algumas regras a respeito das ofertas. Então veja lá, por que o Senhor vai dar uma série de regras para alguém que está no meio do deserto? Para alguém que não tem uma terra para plantar, uma terra para criar os seus animais, que está peregrinando pelo deserto. Esta série de regras, ela tem uma função muito mais importante do que a gente à primeira vista possa imaginar. Quando Deus faz uma série de regras, quando Deus estabelece uma série de regras, Ele está dizendo o seguinte: eu quero que você faça desta forma. As regras são desta forma em respeito às ofertas. Mas para que eu possa fazer, para que eu possa cumprir estas regras, eu preciso ter essas ofertas. Então, muitos dos estudiosos dizem que as leis que foram dadas no deserto a respeito das ofertas não eram só para um tempo futuro, como efetivamente aconteceu na época em que eles já estavam na Terra Prometida, mas servia para que também essas regras funcionassem como uma promessa. Se eu exijo um determinado comportamento, significa que eu vou dar condições para que você cumpra isso que eu estou exigindo. Então, as leis aqui, em relação às ofertas, em relação aos sacerdotes, em relação aos levitas, funcionava como uma promessa dentro das regras. Se eu estou exigindo grandes quantidades de farinha, eu preciso produzir esta farinha. Se eu exijo grandes quantidades de óleo e vinho, tudo isso, junto com os animais, precisam ser produzidos. Então, significa dizer que você terá condições, porque Deus dará condições para cumprir a regra. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui? Que Ele está exigindo determinado comportamento porque Ele me dá condições para que eu faça daquele jeito que Ele está dizendo, para que eu ofereça tudo aquilo que Ele exige como regra, como lei. Todo sacrifício animal não era oferecido sozinho, ele era oferecido acompanhado do que o livro de Números chama de oferta de manjares, de farinha, óleo e vinho. Então imaginem lá, toda vez que se oferecesse um cordeiro, era necessário que ele estivesse acompanhado de 1/10 de efá de farinha. Então, veja lá, o que é o efá? O efá, ele corresponde a uma medida deles, daquela época, que correspondia a 6 im. Ou, se você prefere, em litros, significaria 15 litros. Então, 1/10 de efá vai me dar 1,5 litro de farinha. Então, todo animal sacrificado tem que ser acompanhado de 1,5 litro de farinha, mais meio litro de óleo, mais meio litro de vinho. O carneiro, se fosse um carneiro, 2/10 de efá, o que corresponde a 3 litros de farinha, 0,8, quase 1 litro de óleo e quase 1 litro, 0,8
de vinho. Se fosse um touro, então neste caso eram 3/10, 4,5 litros de farinha, 1 litro de óleo e 1 litro de vinho. Muita coisa quando nós observamos a quantidade de animais que eram exigidos, né, por ano para as ofertas que existiam. Então, significa dizer que precisava ter uma quantidade imensa de farinha, de óleo, de vinho e uma quantidade imensa de animais. Essas ofertas, elas eram divididas pelo seu significado. Então, diz a palavra de Deus que existiam as ofertas chamadas ofertas de primícias. São aquelas ofertas que eram dadas sempre que se fizesse as primeiras colheitas ou quando nascesse um primogênito. Então, a oferta de primícia, ela era constituída de farinha, em forma de bolo, que era dado para o sacerdote, e os primogênitos, ou seja, a remissão dos primogênitos que sejam animais, que sejam humanos, essa remissão, e as primeiras colheitas. Se fosse oferta pelo pecado, isso acontecia sempre que se quebrasse um mandamento por ignorância, porque aqui ele fazia uma distinção entre o pecado por ignorância, de se quebrar a regra por ignorância, e de se quebrar a regra por deliberação, ou seja, porque se quer quebrar a regra. Então, pelo pecado, o livro de Levítico fala em um touro. O livro de Números fala em um bode, o cordeiro. Então, aqui nós temos duas circunstâncias diferentes que vão ser aplicadas de acordo com a situação. Se o pecado fosse deliberado, não há remissão. A pessoa teria que ser eliminada do meio do povo para que aquela corrupção não se espalhasse, para que aquilo não infectasse, a corrupção não infectasse todos. Está considerado crime, está considerado um ato pecaminoso digno de morte se fosse quebrado o sábado, se fosse idolatria, blasfêmia, falsa profecia, assassinato, incesto e adultério. Isto não tinha remissão, isso não tinha perdão. Então todas as pessoas ficavam um pouco receosas de ou quebrar o sábado, a idolatria. Nós vamos observar toda a história de Israel, do Reino Unido e depois da subdivisão no Reino do Sul, Reino de Judá, e do Reino do Norte, Reino de Israel, que o povo foi punido por Deus exatamente porque ele entrou em idolatria. A blasfêmia também, a falsa profecia. Então os profetas tinham um receio muito grande de dizer profecias, porque aquilo que não se cumprisse era entendido como falsa profecia e, portanto, eles tinham receio de praticar isso. Assassinato, incesto e adultério, então, são os pecados para os quais não havia remissão. Uma outra questão que era super importante é que o povo de Deus era um povo diferente, um povo separado. E, portanto, Deus dá a este povo uma série de sinais. E estes sinais tinha como objetivo exatamente esse, de diferenciar o povo em relação aos outros reinos, aos outros povos, às outras comunidades. Uma destas diferenciações era na vestimenta. Até hoje, os judeus usam a roupa, como vocês, amados, podem observar aqui, a roupa, ela é trançada de uma tal maneira que vai existir
algumas borlas, alguns fios nos 4 cantos das suas vestes. E estes fios eram feitos em azul, na cor azul, exatamente para significar, para representar a realeza e a divindade. Quando um judeu utiliza uma roupa como esta, com borlas deste jeito, isto é um sinal visível de 3 coisas. Primeira coisa, que eles pertencem a um reino de sacerdotes e nação santas. Isto era um lembrete para que toda vez que você visse essa borla, você estivesse consciente, você relembrasse que pertence a um reino especial, a um reino de sacerdotes, a uma nação santa, exatamente por esta cor azul que significa realeza e divindade. Significa também que você deverá ser leal ao Senhor. Então isso significava uma lealdade, ou seja, quem usava isso estava dizendo para as pessoas que esta pessoa era leal a Deus. E também significa, também vai representar a redenção. Então ela lembra a redenção que este povo teve por amor e por misericórdia de Deus. Então eles foram separados, eles foram remidos, eles saíram do Egito e, portanto, agora eles são uma nação diferente, uma nação que pertence a Deus. Existe uma regra de recitar, aliado a toda esta forma exterior, existe uma norma de se recitar de manhã e à noite, nos 2 momentos de ofertas, né, o que eles chamam de Shema. Shema é a palavra em hebraico que significa, que traduzida, significa ouve. Então, Shema, ó Israel, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isto aqui, esta recitação, este Shema, era relembrado, era feito 2 vezes por dia, de manhã e à noite, à tardinha, para demonstrar que a pessoa que estava recitando isso tinha no seu coração, tinha no seu comportamento toda a observância da regra. Porque o primeiro mandamento é este. O primeiro mandamento é o amor do nosso Senhor e que Ele é o nosso único Senhor. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos aqui dizendo, determinando o primeiro mandamento. E ele fala também, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, de todo o teu coração, no sentido de todo o teu sentimento. De toda a tua alma, no sentido de você como pessoa, de você como espírito, de você como mente. E de toda a tua força, ou seja, tudo que você pode fazer na energia de uma pessoa. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, quer significar que você amará o Senhor em tudo, absolutamente tudo. É um amor completo, é um amor amplo, é um amor pleno. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é o único Deus e nós o amamos plenamente. Nós o amamos de toda e qualquer maneira, de toda e qualquer forma, da plenitude do nosso ser. Bom, logo em seguida, depois de dado todas estas informações, nós vamos ter em sequência 3 histórias de queixas, reclamações, revoltas, rebeliões. A primeira delas está dirigida a Arão.
Na verdade, aqui uma parte está dirigida a Arão, outra parte está dirigida a Moisés, porque a crítica maior, o peso maior das queixas sempre esteve com Moisés. Entretanto, agora nós vamos observar que estas três em sequência, elas querem atingir também Arão como o sumo sacerdote. Esta revolta, esta primeira revolta contada, ela é feita por um homem de nome Coré. Coré era um coatita, ou seja, ele era um levita. E estes levitas, estes coatitas, como nós já vimos, eles levavam os objetos mais sagrados do tabernáculo. Então, uma vez que o sumo sacerdote cobria esses objetos, eles é que levavam sobre os seus ombros toda a responsabilidade do transporte desses objetos que eram mais sagrados objetos. Coré aqui está se insurgindo especificamente contra o sumo sacerdócio de Arão. Datã, Abirão, On, que de repente some da história, né, ficando só Datã e Abirão, eles são da tribo de Ruben, eles são rubenitas. E aqui o problema não era com o sumo sacerdócio, o problema não era com os levitas, porque Coré era levita. Então, aqui não era especificamente sobre uma função que, na verdade, eles tinham uma função de levita, mas eles queriam muito mais. Eles estavam se insurgindo, por que Arão e não nós? Então, o que acontece aqui com Datã, Abirão e On não é isso. Eles estão se insurgindo de novo contra a viagem pelo deserto. Então, estes três aqui, eles estão mais contra Moisés do que contra Arão. Entretanto, a revolta foi feita meio que ao mesmo tempo, e estes quatro, então, vão ter as consequências desta revolta. Uma vez que eles se revoltam e mostram a sua insatisfação, seja com Arão, seja com Moisés, Moisés então faz uma proposta. Então, tudo bem, vocês querem mais do que vocês têm? Vocês acham que podem mais do que vocês têm? Então vamos fazer o seguinte, então cada um de vocês pega um incensário e vamos oferecer incenso a Deus e vamos ver o que Deus vai responder. Eles foram tão ingênuos, eles estavam tão cegos de ciúme, de inveja, de querer um status, um poder maior para si, que eles não lembraram do que aconteceu com os filhos de Arão um pouquinho antes e que estes ofereceram um incenso que não era para ser oferecido e que eles foram fulminados por Deus. E eles fizeram. Eles acenderam os seus incensários e foram até o tabernáculo para ver o que Deus decidia. E o que é que vai acontecer? Deus começa na beirada, Deus começa a matar esses rebeldes com um fogo. Então ele manda um fogo consumindo estes rebeldes. Muitos são mortos ali, muitos são mortos nesta rebeldia para com aquilo que Deus tinha eleito. O que vai acontecer agora é que Coré, Datã e Abirão, veja que agora nessa parte da história, On desaparece da história. E mais 250 pessoas que estavam desafiando Moisés e Arão, eles vão até as suas próprias tendas e fincam o pé ali e acham que podem desafiar Moisés, porque eles fogem do fogo consumidor de Deus, vão até as suas tendas e lá eles fincam o pé e eles querem e continuam a se revoltar. O que acontece agora é uma circunstância bastante interessante. Deus abre a terra e as tendas destas pessoas são engolidas
com as pessoas. Então, todos esses, Coré, Datã, Abirão, mais 250, mais alguns familiares, são todos engolidos pela terra. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que naquela região, na região desértica, em algumas partes do deserto, havia uma questão bastante interessante, bastante singular no chão. Era como se por baixo fosse um tipo de um pântano, como se fosse por baixo uma coisa bastante mole, como se fosse uma areia movediça mesmo, e por cima uma casquinha. Então, quando eles armaram a tenda, eles não perceberam isso, a tenda ficou armada, ficou sustentada, mas quando Deus move o chão, aquilo tudo se abre, né? Aquilo tudo abre a sua boca, né? E engole todas essas pessoas. Esta circunstância não é comum, ela ocorre, mas não é uma coisa, né, comum. O fato aqui é que Deus permitiu que isto acontecesse, seja porque Deus mandou a terra abrir, seja porque eram pântanos por baixo dessas tendas, só as tendas deles é que abriram e só eles foram engolidos como consequência da sua rebeldia. Ou seja, eles estavam com medo de morrer no deserto, eles queriam voltar para o Egito, e aí aquilo que eles fizeram de rebelião, na verdade, voltou-se contra eles e eles acabaram morrendo ali mesmo. É importante que se diga o seguinte, se você for ler a Bíblia, você vai ver, lá nos Salmos, você vai ver que existem os chamados filhos de Coré, que são autores de alguns salmos. São estes mesmos filhos deste Coré que não participaram da revolta. Então, o pecado dos pais, né, não foi passado para os filhos no sentido de que os filhos fossem castigados também. Eles resistiram, eles se desenvolveram, eles cresceram e mais tarde eles foram no templo, na época de Salomão, eles foram então cantores do templo. Logo em seguida, o povo não satisfeito com o que estava acontecendo, volta a se revoltar. Então, estes incensários que foram utilizados nesta primeira circunstância, elas foram recolhidos todos, porque o pessoal morreu todo, eles foram recolhidos e aquele material, né, foi transformado numa cobertura de bronze para o altar dos holocaustos. Então Eleazar, filho de Arão, recolheu isso tudo e depois isso foi transformado por uma cobertura do altar dos holocaustos. O povo continuou reclamando? Continuou. Nisto, Deus aparece em glória para exterminar todos os que estavam reclamando. O que acontece é que Moisés e Arão novamente intercedem pelo povo, pedem a Deus que tenha misericórdia deles e neste momento Moisés determina, vai lá Arão, pega o teu incensário e oferece, se coloca, oferece esse incenso que é a oração, que é a intercessão, é um símbolo de intercessão, é um símbolo de oração, se coloca entre o povo que está morrendo e o povo que ainda não morreu, se coloca no meio. E aí, quando Deus vê isso, quando Deus vê esse incensário, quando Deus vê o incenso sendo queimado, em intercessão, ele aplaca a sua ira e cessa de matar o povo. Bom, isso significa que Deus precisava dar uma resposta mais eficiente? Sim. Então, ele propõe o seguinte, ele diz, Moisés, diga para o povo, cada representante, um representante de cada tribo, traz uma vara aqui,
pedaço, né, um galho aqui, e vocês vão colocar o nome de vocês nesta vara e vão colocar esta vara diante da arca. No dia seguinte, isso num dia, de noite. No dia seguinte, Deus disse: eu vou mostrar então a quem eu escolho. No dia seguinte, eles vão dar uma olhadinha e só a vara de Arão está florescida. Olha que coisa interessante. Não era só botão, eram botões, eram flores e eram frutos. Ou seja, de uma noite para o outro, ela não só brotou, como ela produziu flor, como ela produziu fruto. E aí o povo pensa: opa, isto é realmente a vontade de Deus. Então, o que Deus estava dizendo com isso? Só Arão e a tribo de Levi podem se aproximar. Todas as outras varas ficarão secas. Só deles florescerá, porque só eles serão admitidos na presença de Deus. Só os levitas, escolhidos por Deus, preparados por Deus e que seguem as regras que estão colocadas aqui em Números, podem se chegar na presença de Deus. Você não pode chegar à presença de Deus de qualquer jeito. Sendo de qualquer maneira, você deve fazê-lo da maneira que Deus determina. E é a pessoa que Deus determina, que Deus escolhe. Então, os levitas tinham deveres e privilégios? Sim. Se estabelece agora que os levitas, eles têm alguns deveres, mas junto com esses deveres, eles têm alguns privilégios. Amados, somos levitas, somos chamados para ser sacerdotes, nação santa, sacerdócio santo, levitas do Senhor. E Deus estabelece agora alguns deveres e alguns privilégios para esses levitas. O primeiro deles é guardar a tenda da congregação. Ninguém que não esteja preparado, que não foi chamado, que não esteja pronto, pode se aproximar de Deus. Isto mudou com Jesus. Porque Jesus proporcionou a todos que pudessem se aproximar do tabernáculo, da tenda de Deus. Segundo, eles eram representantes do povo diante de Deus e representantes de Deus diante do povo. Ou seja, eles faziam esta mediação, esta aproximação. Hoje, isto é diferente. Hoje, quem faz esta representação é o próprio Jesus. Jesus é que representa o povo diante de Deus, ele está diante de Deus, ele está intercedendo por nós diante do trono de Deus e ele está representando Deus diante de nós. Então ele está agindo a nosso favor, ele está agindo em nome de Deus. Em terceiro lugar, eles deveriam fazer a manutenção do tabernáculo. Tudo que isso significasse. Não era só desmontar, transportar, armar de novo, montar, mas era tudo que isso significasse. Manter luzes acesas, manter o incensário aceso, manter os pães da proposição, manter as ofertas, ou seja, tudo isso que tem um significado no final das contas, que aponta para Jesus, tudo isso são os sacerdotes, são os levitas que fazem. Então, estes eram os deveres e os privilégios, porque eles podiam estar, então, mais próximos de Deus. A sua herança é o próprio Deus. Eles não ganharam terra nenhuma. Na hora da distribuição, mais para frente a gente vai ver, eles não herdaram terra, porque a herança deles é o próprio Deus. E se eles não herdaram nada, qual seria a fonte de renda? Do que eles sobreviveriam? Eles sobreviveriam
das ofertas, dos sacrifícios, das primícias. E aqui os seus privilégios eram, nas ofertas de sacrifício, que são chamadas de pacíficas, parte era queimada a Deus, mas parte era dos sacerdotes. Então eles moviam isso diante de Deus antes de queimar coxa e peito dos animais. Existiam as ofertas de primícias, que eram as primeiras colheitas, eram os primogênitos, isso tudo era dado para ele. As ofertas consagradas, quando alguém fazia um voto, isso também era para eles. Os primogênitos dos animais puros, né, eram utilizados, eram dados para eles, e eles utilizavam na sua alimentação. Mas aqueles que não eram chamados de puros, que eram os animais impuros, esses também deveriam ser dados aos sacerdotes, aos levitas, e os primogênitos dos homens. Só que estes não podiam servir para alimentação, por óbvio que não. Então eles deveriam ser remidos. Então o primogênito dos animais impuros e os primogênitos dos homens, eles eram remidos. Era pago, no caso do homem, 5 ciclos, que era o preço de um escravo. E os dízimos, a 10ª parte de tudo que se recebesse, também era dado para a manutenção da casa de Deus, daqueles que eram os representantes de Deus na terra, aqueles que tinham como o seu ofício, né, honrar, adorar e fazer todas as regras funcionando, né, dentro do tabernáculo. Então, isso tudo era dos levitas. Isso faz parte dos direitos daqueles que são sacerdotes, daqueles que são levitas. Bem, amados, bons estudos.